capítulo 11. Vamos no verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Somente até aí, igreja. Podeis sentar. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estais anunciando a morte do Senhor até que Ele volte. Parece algo difícil de entender, porque nós estamos aí no primeiro momento ouvindo dizer que nós estamos anunciando a morte. Como que eu estou anunciando a morte de alguém e estou dizendo, eu vou fazer isso, vou continuar fazendo isso até que ele volte? Mas como? Se a princípio eu disse que eu estou anunciando a morte do Senhor, é porque nós sabemos que Ele ressuscitou. A morte não foi capaz de detê-lo, mas a morte foi necessária para que nós tivéssemos vida. E eu quero lembrar a vocês nesta noite que nós só estamos aqui hoje porque Jesus morreu por nós. Ah, meu irmão, mas será? Eu não acredito. Bom, você tem todo o direito de não acreditar, mas eu tenho certeza, porque é o que diz a palavra, que todos os pecados estavam destituídos da glória de Deus, e o castigo que deveria recair sobre nós era a morte. Mas o Pai, em seu infinito amor, Ele resolve trazer o seu Filho e permitir que o seu Filho fosse morto por amor de nós, para que nós tivéssemos vidas e não fôssemos a sepultura por conta de nossos erros, nossas falhas. É noite de ceia e nós começamos a falar aqui algo sobre a Santa Ceia do Senhor. Mas eu quero, antes de falar efetivamente da Santa Ceia, eu quero falar por que é que eu tenho que participar dessa Santa Ceia. O que é que a Santa Ceia é efetivamente para nós? Tem gente que vem à casa do Senhor, é Santa Ceia, eu não posso perder, vem como se fosse um ritual. Tem gente por aí que só frequenta uma igreja em dia de Santa Ceia e diz assim, eu não perco a Santa Ceia por nada, mas passa um mês inteiro, longe da presença de Deus, não congrega, não frequenta uma igreja, mas no dia da Santa Ceia vai para a igreja como se aquilo fosse um ritual sagrado. A Santa Ceia é muito mais do que muitos de nós imaginam. A Santa Ceia é o representar da graça de Deus, da abundante graça de Deus em nossas vidas. Gente, o que é a Santa Ceia? É Jesus chamando os seus para sentar numa mesa e ter comunhão com eles. E às vezes, tem gente que diz assim, eu não sou digno, eu não sei se eu devo participar, eu não sei se eu posso, se eu devo abrir mão de muitas coisas para estar em posição de participar da Santa Ceia. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês precisam primeiro resolver um problema com vocês mesmos, que é a incerteza. Às vezes nós estamos cheios de incerteza pela vida que nós vivemos.
pelo histórico de vida que nós carregamos. E aí tem domingo de Santa Ceia, diferente desses que eu disse que espera o domingo da Santa Ceia para estar na casa. Tem gente que no domingo da Santa Ceia não vem porque diz assim: eu estou indigno, ou eu sou indigno. Olha, quando Jesus constituiu os 12, ele sabia muito bem que ele estava ali chamando 12 pessoas inicialmente para acompanhar a ele, semelhante a mim e a você. Ele chamou pessoas tempestivas, temperamentais, pecadoras, amantes do dinheiro, traidoras, mas ele chamou. E isso deve servir para nós, para que a gente entenda o seguinte: nós temos um chamado de Deus para sentar à mesa com Ele e participar da mesa da comunhão com Ele. Porque o que diferencia muitos de nós daqueles discípulos? Aí você diz para você mesmo às vezes: ah, mas porque você não conhece o meu histórico de vida? Ah, eu carrego comigo muitos traumas, muitos erros, muitos pecados. Eu não sei se eu sou digno. Judas era digno? Na visão de hoje, Judas era digno de estar sentado à mesa com ele? Judas foi um traidor, amante ao dinheiro. Mas no entanto, Jesus o chamou. Disse: venha. Um sujeito brigando, disse assim: está fazendo o que? Estou pescando lá. Isso aí, rapaz, agora você vem para cá, você vai seguir comigo, você vai ceiar comigo, você vai andar comigo. É isso que eu quero dizer para vocês nesta noite. Todos nós temos um chamado para estarmos sentados à mesa com o Senhor e manter comunhão constante com Ele. É isso que Ele quer. Ele não quer apenas, sabe, a cada começo de mês estar aqui, sabe, esperando a gente chegar para participar de um memorial, que muitas vezes tem gente que participa de um memorial como esse, sabe, Jesus morreu. Não, Jesus está vivo. A morte dele foi por um propósito, e esse propósito se cumpriu, que foi gerar vida em nós. E agora nós precisamos aprender, nós precisamos celebrar vida. Porque o texto que nós lemos, ele diz assim: até que ele volte. Então existe uma promessa de que ele vai voltar, e nós sabemos que ele vivo está. Então vamos parar, sabe, de trazer as cargas pesadas, os erros, as culpas, as nossas falhas como desculpa. Imagina aquela mesa posta, ele dizendo assim: senta só os santos. Ele ia ficar sozinho. E é por isso que eu digo a você: claro, eu não estou fazendo aqui apologia para andar no erro, para andar na falha, para andar pecando. Eu só estou dizendo que assim, se você erra, se você peca, se você tem um histórico muito ruim, pouco importa. Ele está te chamando para comunhão, porque Ele primeiro prepara você de fora para dentro, porque primeiro Ele vai hidratar você de fora para dentro, até que você chegue no ponto de estar completo. Eu quero fazer uma representação a partir desses vasos. E vocês conhecem a passagem bíblica que uma determinada mulher, ela não tinha azeite suficiente na sua casa, e o profeta diz assim: olha, trazei o máximo de vasilha que você tiver. Eu quero só que vocês fiquem bem atentos, porque a promessa do Senhor não foi: traga-me 5, traga-me 10, traga-me um limite de vasilha. O profeta disse assim: o que você puder, traga.
Se fecha no teu quarto, na tua casa, coloca essas vasilhas lá, que o Senhor vai derramar azeite sobre ela. E diz a Bíblia que todas as vasilhas, e se tivesse mais, iam ser enchidas todas as vasilhas. Mas o que é que isso tem a ver com a Santa Ceia? Tem a ver sim, porque nós somos vasos. E um vaso, ele não somos vasos de ornamentação. Nós somos um vaso, templo do Espírito de Deus, e nós precisamos nos apresentar diante dele, para que ele possa nos encher do Espírito dele. Agora tem um detalhe: se no vaso tiver alguma coisa, precisa ser derramado, precisa ser jogado fora. Porque o Senhor não vai derramar azeite, Ele não vai derramar do Espírito dele em outra substância, porque vai contaminar, vai perder a essência. E é isso que tem acontecido com o homem. O homem perdeu a sua essência. Foi por isso que o Senhor veio aqui na terra e morreu por nós, porque nós, quando nascemos, fomos carregados da essência de Deus, que é o Espírito dele em nós. Só que, sabe, no caminhar das nossas vidas, muitas vezes a gente se desvia do caminho do Senhor. No caminhar das nossas vidas, muitas vezes aquele perfume suave que é o Espírito Santo dentro de nós, preenchendo o nosso vazio, a gente contamina com uma outra essência fétida. Porque o pecado, ele pode parecer bonito, pode parecer cheiroso, mas no fim, aqueles que tiverem aqui um pouco mais de 30 anos, eu ainda não tenho, mas eu leio muito. E aí eu sei que lá no passado existia um ditado que chamava-se perfume espanta negrinha. Eu sugeri, eu li, eu não sei, eu só li. Não, a gente não usa não. Não tem madeira lá não. Aí o que é que acontece? O perfume espanta negrinho, o sujeito botava, sabe? E o bicho, sabe, era tão forte. E no mínimo de suor que ele tivesse, aquele perfume ficava fedido. Então, a princípio parecia um perfume agradável, o sujeito botava, cheirava, sabe? O bairro inteiro sentia o perfume dele, mas 5 minutos depois aquilo estava fedido, porque perdia a essência, porque não tinha nada para fixar aquela essência no corpo da pessoa. Então o perfume ia embora junto com o suor do corpo, um fedor terrível. Assim é um pecado quando ele entra na nossa vida, ele contamina o perfume de Cristo que há em nós e começa, sabe, a misturar aquelas essências e fica um fedor terrível. E é por isso que a gente precisa esvaziar o vaso, para que o Senhor pegue o seu bom perfume através do seu Espírito e derrame sobre nós. Não dá para ter duas substâncias, sabe, dentro de nós. Tem que haver uma única essência, um único perfume. Lá no passado, o que afastou o homem da presença de Deus, o que foi? O pecado. Porque ele criou o homem sem pecado. Ele criou o homem ingênuo na sua natureza. Mas quando o homem se mistura a outros homens e ali as necessidades vão acontecendo, surge um monte de coisa, cobiça, ganância, e a maldade ela começou a se espalhar entre os homens aqui na terra, e nós começamos a pagar um preço que não estava na conta. Nós não estávamos consumindo aquilo, mas começamos a pagar um alto preço, que era por conta dos nossos pecados, das nossas falhas. Começaram a vir doenças, começaram a vir dificuldades. Porque quando ele colocou Adão no Éden, ele não disse assim: Adão, te pus no Éden, vai plantar, vai semear, vai fazer isso. Não, ele pôs Adão no Eva. Adão no Eva.
Mas sabe, quando começa a vir a ganância no homem, quando começa a vir a inveja no homem, o homem começa a mudar, e aí você vai vendo que o homem passa agora a comer através do suor do seu próprio rosto. Aquelas frutas e tudo que o Senhor colocou lá no Éden não iam trazer doenças para Adão, mas a doença ela vem a partir de um ato de teimosia dele e de um pecado cometido por ele. Aí começa a entrar a doença no homem, quando nós começamos a falhar, quando nós começamos a caminhar de forma diferente do desejo, da vontade de Deus em nossas vidas, nós muitas vezes abrimos brecha para que coisas ruins aconteçam nas nossas vidas. E aí a gente não dá a devida importância ao sacrifício de Cristo vindo aqui na terra. Então todos nós devemos nos achar dignos de cear na casa dele. Todos nós devemos buscar a santidade necessária para estar sentado à mesa com ele. Ah, mas o senhor acabou de falar que um monte de pecador sentou e ainda assim senta. Mas ele não quer ali que você permaneça pecador, porque senão nós estamos invalidando o sacrifício dele. Ele chamou aqueles homens, sabe? Conforme eu falei, pecadores, cheios de falhas, cheios de históricos ruins, cheios de mazelas. Assim como ele chama a gente, e às vezes tem muitos de nós que ainda traz o discurso de Paulo dizendo: meu irmão, eu tenho um espinho na carne do qual eu não consigo me desvencilhar. Tem gente que carrega esse espinho como se fosse um troféu. Não, o espinho está lhe fazendo mal. Você tem que começar a entender que esse espinho ele está lhe fazendo mal. Ele não pode ser o seu amuleto ou o seu objeto de desculpa. Todos nós temos falhas, todos nós erramos, até os dias de hoje continuamos errando, mas isso não nos torna indigno de sentar à mesa com ele. O que nos torna indigno é a gente não compreender que estamos falhando. É por isso que o mesmo Paulo que escreveu esse texto que nós lemos, ele descreve ali todo, em 1 Coríntios 11, ele descreve como que deve ser a ceia. Ele diz assim: olha, homem, examine-se a si mesmo. Porque se fosse, sabe, só santo que tivesse que participar da ceia, ele dizia assim: venham os santos e participem, porque vocês não precisam fazer uma autoanálise, vocês são santos. Mas ele está dizendo: examine-se. No momento que a gente faz essa autoanálise, a gente vai conseguir enxergar onde que está o espinho, onde que está a falha, onde que está o pecado. Só que aí não é para conviver com isso, meu irmão. Por mais que você não consiga se desvencilhar de imediato desses problemas, mas você tem que buscar. Você tem que começar a separar. Vocês lembram da passagem bíblica que o pessoal começou a fazer ali uma torre, a Torre de Babel? E qual era o propósito daquela torre? Chegar ao céu. É claro que nunca houve e nunca haverá uma torre que consiga chegar ao céu, mas o Senhor naquele momento ele diz assim: essas pessoas sabem o que querem. E difícil é combater pessoas que sabem o que querem. Então, ainda que o mal ele se levante diante de ti, ainda que o desejo, que o pecado, ainda que o espinho incomode na sua carne, você sabe, você tem que reconhecer, conhecer o que é que te incomoda, e
você tentar combater aquilo. Há um texto que diz assim: aquilo que eu mais temia, aquilo sobreveio. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe onde é que nós somos fracos. É um outro erro nosso, porque nós achamos que convivemos com Cristo e que o inimigo não está de olho em nós. Eu acho que na Bíblia de vocês é semelhante à minha. Diz que o inimigo está ao derredor, procurando uma brecha. E qual que é a brecha? É você lançar fora aquilo que está ao seu redor, porque ao seu redor está o Espírito de Deus. Semana passada eu trouxe para vocês que o Espírito Santo ele age em 3 esferas: a esfera que está sobre nós, a esfera que está dentro de nós e a esfera que está ao redor de nós. Mas se você lança fora o Espírito que está ao seu redor, nenhum escudo há entre você e o inimigo que está ao seu redor. Por isso também que nós vemos assim, olha, tem um texto que diz assim: nada poderá nos separar, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade. Mas isso é para quem sabe o que quer. Porque, sabe, dizer que nada vai te separar, você precisa estar, como eu preguei aqui, acho que foi quarta, não sei, fundamentado em Cristo. Foi quarta que eu falei sobre a família, alicerçado em Cristo. Você precisa estar com as suas estacas batidas lá, a estaca da sua vida, da edificação da sua vida batida até chegar na pedra angular que é Cristo, para que Ele possa ser a sua base de sustentação. Então a gente, entendendo agora que nada pode nos separar de Cristo, a gente entendendo agora que nem as falhas, nem os pecados, nem o seu histórico pode te separar do amor de Cristo. Agora a gente já entra de fato no que é a ceia. A ceia é muito mais do que o partir do pão e do suco de uva. A ceia é você entender que nela está contida o amor de Deus, a graça de Deus. Lá no Evangelho de João, a gente vê dizendo que Jesus amou este mundo de tal forma que Ele se permitiu ser morto por nós. O que é a ceia então? A ceia é amor de Deus. A Santa Ceia do Senhor é o amor de Deus representado por um ato. Isso é a Santa Ceia. É alguém amar tanto ao seu próximo que ele diz assim: eu me esvazio de mim mesmo, eu não me importo se eu vou sofrer. E sofreu muito, todos vocês sabem. Eu não me importo se eu vou sofrer, contanto que estes tenham uma vida melhor, contanto que estes recebam o perdão. Eu aceito receber o castigo. Então foi por isso que eu disse no início que a ceia é o derramar da graça de Deus. Sabe, alguém dizer: eu aceito o castigo que não é meu, que eu não tenho culpa, mas se for para beneficiar alguém, pode me castigar.
Então observe que está longe de ser pão e vinho. Pão e vinho foi um motivo para chamar eles e sentarem na mesa, porque o que Cristo queria ali era comunhão. Ele queria ali cumplicidade, ele queria amizade, mas ele também queria dizer, sabe, abre os olhos para o que está por vir. A ceia também fala muito sobre o que está por vir. Em momento algum na Santa Ceia ele se lamentou, ele pensou em desistir. Em momento algum na Santa Ceia ele chamou a atenção ali, dizendo: olha, Pedro, você é isso, João, você é aquilo, olha, Judas, mude a sua vida. Não, ele sentou na mesa e disse assim: eu vou partir, porque vocês precisam. Gente, isso é muito forte. Jesus dizer assim: eu vou morrer, porque vocês precisam que eu morra. Mas fica tranquilo, vai dar certo. Não se entristeçam. O que está por vir vai ser muito pesado. O que está por vir vai ser muita tortura sobre a minha vida, mas eu acredito que vale a pena. Agora imagina um homem santo, puro, sentado numa mesa, e em outras palavras dizendo isso para Judas. Esse homem olhar para Pedro e dizer: vai valer a pena. O que foi que Pedro fez logo depois da morte de Jesus? Aliás, quando procuravam a Jesus, foi o que Pedro fez. Aquele que disse: não, Senhor, jamais eu vou te negar. Te amo tanto, Senhor, que jamais eu vou te deixar. Não se preocupe, porque tudo que até aqui eu aprendi, eu vou levar à frente. E aí Jesus disse assim: vem cá, meu filho. Não foi na ceia, mas Jesus disse assim: vem cá, meu filho, olha nos meus olhos. Você me ama? Não. Tem certeza disso, que você me ama? Claro que eu te amo. Só para que eu não tenha dúvida, mais uma vez, você me ama? E o que foi que o sujeito disse? Não, porque o senhor está duvidando? Amo sim, porque agora esse questionamento. Mas na primeira prova, ele disse: nunca ouvi falar deste homem, não o conheço, não faço parte da turma dele. Mas por outro lado, Jesus lá na cruz, preso aqui, já não mais por pregos, mas preso por amor. Gosto dessa frase que diz assim: não foram os pregos que prenderam Jesus na cruz, mas foi o amor pela humanidade. Preso lá na cruz, ele olha para o céu e diz: Senhor, na lista dos perdoados, coloca
Pedro, Senhor, porque eu também o amo. Senhor, na lista dos perdoados, coloca também Judas, porque ele apenas cumpriu aquilo que estava escrito. Perdoa-o também, Senhor. Coloca esses soldados, coloca esse povo que me cuspiu, que falou mal de mim, na lista dos perdoados, porque não faz sentido eu morrer e não salvá-los. A Santa Ceia de Jesus, querendo olhar nos nossos olhos e ver através do olhar, diz muita coisa. O olhar diz se você está gostando de alguma coisa, se você está refletindo em alguma coisa, se você está feliz com alguma coisa, se você está triste, o olhar diz muito. Então a Santa Ceia é o Senhor olhar nos seus olhos e querer ver através dos seus olhos a resposta. Obrigado, Senhor, porque quando eu sei, eu não só rememoro a sua morte, mas celebro a sua vida e entendo tudo quanto o Senhor passou por mim. Foi por mim, foi por você, por cada um de vocês, cada um que Ele passou pelo isso. E o mais interessante, depois que tudo aconteceu, Ele disse: apenas uma coisa vocês me devem, apenas uma. Que você ame ao seu próximo assim como eu te amei. Se forte. Ele não pediu um animal como sacrifício, Ele não pediu ouro, prata como sacrifício, Ele não pediu que você fizesse, abdicasse de muitas coisas da sua vida, Ele só pediu que você amasse assim como Ele te amou. Então Santa Ceia também é um momento de você entender que você tem que começar a praticar o amor. O amor. O principal motivo de você estar hoje, nesta noite, neste lugar, foi o amor. O amor dele para com você. Porque Deus, o Pai, Ele usou de empatia. Sabe? O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. E Ele, ao usar de empatia, se colocando no nosso lugar, como que Ele se colocou no nosso lugar, trazendo o seu filho aqui na terra, para que o filho pudesse dizer: pai, realmente o negócio está bravo aqui embaixo. Então Ele se coloca no seu lugar usando de empatia, e quando Ele usa de empatia, estando no seu lugar, Ele se compadece. Ele disse: não é possível, porque o meu povo está sofrendo tanto, a minha criação, os meus filhos estão sofrendo tanto. Então Ele agora entra
em compaixão. E o que é compaixão? É você sentir a mesma dor que o próximo está sentindo. É você ter o mesmo sentimento que o próximo está sentindo. Então Deus, Ele vem através do seu Filho e sente as mesmas coisas que eu e você estavam sentindo, porque a maldade foi vista por Jesus ali. A ganância, a inveja. Vocês sabem que a cúpula dos doutores da lei disseram: esse homem é uma ameaça. Mas que ameaça? Como que alguém que expulsa demônio, que cura doentes, é uma ameaça? Como assim? Então os doutores da lei deveriam trazer Jesus para junto dele e dizer: fica do nosso lado, porque muito nós temos que fazer aqui em prol desse povo. Mas no entanto, os doutores da lei, os senadores e os outros mais, disseram: esse homem é uma ameaça, porque ele está levantando um novo reino que ameaça o nosso. Aqueles homens que estavam ali, os doutores da lei, aqueles que estudavam a Bíblia não, a Torá, a palavra do Senhor, que conheciam de cabeça para baixo, mas não praticavam mais, porque só usavam em seu benefício. Então esses homens ali, eles já não estavam, ou nunca estiveram, preocupados com o seu próximo. Eles criaram um império e queriam cada vez mais sugar o povo. E Jesus vem fazendo o contrário, sabe? Jesus vem dizendo assim: não precisa de ouro, não precisa de prata, sabe? Não precisa da lei de Moisés, não precisa de nada disso. O que é que esse homem está precisando? Ele está precisando ser curado, ele está precisando enxergar. Então vem e vem, passa a enxergar. O que é que ele está precisando? Ser um coxo, é um paralítico, vem, anda. É simples assim. Jesus, o que é que eu preciso para te pagar? Que você faça o exercício do amor. Não precisa contar para ninguém que eu te curei. Apenas pratique o amor. Sabe, esse amor nos alcançou. Nos alcançou. Só que ele nos alcança, mas ele diz assim: está pouco. Está pouco. Porque eu quero te dar muito mais do que isso. Eu quero te encher assim como esses vasos foram cheios. Eu quero que você o tempo todo esteja vazio de si mesmo, para que eu possa derramar do meu espírito